de tensão admissível, eu tenho com todas as cargas. Mas, para o giro, praticamente só lá no começo. Então, essa almofada, para esse tipo de ligação, ou similares, que são aquelas ligações que estão previstas, que estão na própria NBR 9062, o giro, basicamente, é só o peso próprio que influi. Tá? Então, com base nisso, vocês vão... Está detalhado, eu vou acelerar um pouco, mas aí eu tenho as situações mais desfavoráveis. Como eu falei, para verificar a tensão de contato, é a situação que tem mais carga, que são lá para o fim, aí atuam todas as cargas. Para a solicitação transversal, é muito pequena, ela só vai ocorrer também na situação 1, entre a colocação da viga e o grout endurecer, porque aí vai ter um efeito dependente de tempo, aí retração, pode dar uma solicitação, mas é muito baixa. Não, essa situação não é a crítica. E o outro, que é a situação de giro, que normalmente se admite para o elastômero, ela também só tem a ação do peso próprio. Depois ela começa, o giro é restringido. Então aí isso eu vou passar aqui, faz-se isso para cada uma das ligações, passa por as situações mais desfavoráveis. Essa é menos crítica, depois com laje, também aí para cada caso eu pego a situação mais desfavorável e tenho assim, essa é mais desfavorável, então eu tenho que verificar aqui, e até chegar na terceira, que o giro é livre para todas as cargas. Essa é a situação mais crítica em termos de giro. Que seria, vamos dizer, colocar o elemento e ele tem para todas as cargas, inclusive variáveis, tem que atender. Então, essa é a fase em que o giro é mais, vamos dizer, seria bem mais crítico. Bom, isso está detalhado lá, eu só estou passando aqui só para mostrar que a gente tem que verificar as etapas e o que está livre, o que não está livre e fazer as verificações. Então, um exemplo assim, só para ter ordem de grandeza dos números. Na verdade, é mais isso. Então, foi pega uma ligação tipo 1, né, aquela que tem um chumbador ou qualquer outro dispositivo de fixar força, ou poderia ser uma chapa soldada, com capa de concreto, e aí, pegando uma estrutura típica aí de um pavimento de modulação 7,5 por 7,5, seção dos pilares transversal 50 por 50, consolo com largura de 40, comprimento de 30 centímetros, 3 metros. Aí a almofada, ela é menor que o consolo, estou pegando 5 centímetros de cada lado, então a largura de 30, e o comprimento ainda foi dado com mais folga ainda. Na verdade, desculpe, aqui não é 0,15 metros, não 0,15 milímetros, na direção do eixo da viga. A viga de concreto armado, poderia ser de protendido, mas pegamos mais simples, concreto armado, de 60 por 40, concreto da viga pré-moldada, classe 40, e aí as cargas, tem o peso próprio, G1, G2, que é as lajes alveolar e revestimento, o Q, que é a carga acidental, e aí eu posso, a tensão admissível da almofada já foi dada 11,44, as reações de apoio pode-se calcular, aí é só, enfim, precisa fazer os cálculos, mas são esses os valores. Aí o giro da viga para o peso próprio, que é a parte que influi, é só com o peso próprio. Então a expressão é essa. Aí tem que verificar, como também é só o peso próprio, normalmente está no estádio 1. Então, tem uma rigidez bastante grande. Então, é claro que, dependendo do caso, tem que verificar se está no estádio 1, estádio 2, ver a rigidez com que está trabalhando. Mas, considerando, inclusive tem a verificação lá na coisa. Aí, fazendo o cálculo, o giro aí dá 0,26 vezes 10 a menos 3, para o peso próprio. Aí eu vou e vejo a tensão admissível, calculo a tensão admissível aí com essa expressão, de 1, vezes as cargas permanentes e
E esse alfa aí é para levar em consideração que parte das cargas que atuam depois da laje, depois que preenche o espaço, em geral até com chave, alinhamento entre a viga e o pilar, uma parte vai direto para o pilar. Esse alfa aí é uma coisa meio que em aberto, e pode ser até menor, naturalmente que é menor que 1, mas por segurança eu coloquei 1. E aí vejam que a tensão solicitante é bem menor do que a tensão admissível. Está com folga, mesmo considerando 15 centímetros. Então, não tem grandes... Com essa tensão aí, a gente consegue atender bem essa situação. O giro, que é uma coisa para não levantar, né, para a viga não levantar. A estimativa do giro, que foi calculado, aí com essa tensão de trabalho aí que dá 0,7, se eu pegar esse diagrama aqui, ou então fazer uma medida através de afundamento residual, eu tenho qual que é a estimativa do afundamento. Aí está bem lá embaixo da curva, está 0,2 milímetros, muito baixo, mas notem que o afundamento de 0,2 milímetros já permite uma rotação de 1,3 vezes 10 a menos 3. Ou seja, a rotação, vamos dizer que ela acomoda, ela atende com folga o que foi solicitado. E mais ainda, se a gente pegar a tensão transferida, vocês vão ver que ela é tão baixa que a tensão da 0, um pouquinho menos que 0,5 MPa, e se a gente comparar com a tensão admissível para um apoio direto, vocês vão ver que se eu pensar só como apoio direto, já passaria. Já passaria com essa tensão admissível da norma. É claro que como essa almofada ela é mais maleável, eu posso pegar uma tensão maior, que depois a gente está propondo lá para frente. Bom, considerações adicionais. Então, uma ideia propõe limitar aqui, eu posso trabalhar com giro, ou então trabalhar com uma tensão admissível para as almofadas. E a ideia aqui está sendo proposto o valor de 0,1 do FCK com limite absoluto de 3 MPa. Lembrando que para apoio direto, na quina, é 0,042 do FCD. Nesse caso, é claro que um apoio direto e a argamassa tem essa capacidade maior de deformar, então é razoável colocar um limite maior. E ele, mesmo assim, estaria abaixo dos limites impostos pelo Eurocode. Outra coisa, essa argamassa pode ser melhorada, então eu posso estudar melhor, eu não, vamos dizer, não, alguém que seja mais da área de materiais pode desenvolver o material da argamassa melhor do que foi feito, a gente fez aí, mas a gente sabe que não somos especialistas na área, é possível você pegar alguém que trabalha com materiais e aí aumente essa capacidade. Também pode estudar fibras que promovam mais a trabalhabilidade, que não atrapalhem na trabalhabilidade. Pode ser pensar uma outra possibilidade, inclusive, em vez de colocar fibra curta, colocar tela de material polimérico, né? Ou de tela de vidro, e aí eu tenho, vamos dizer, a mesma ideia, eu teria a maleabilidade, mas só que não com fibra. E a própria rugosidade também pode ser otimizada. Bom, por fim, a questão da proposta de inclusão na NBR 9072. Então, por que normalizar? Porque, de fato, as coisas só vão evoluir, aplicar com uma forma de segurança. Tem muita gente, embora tenha empresa, pelo menos uma empresa tenha usado isso daí, mas tem muita empresa que tem interesse, mas, olha, o produto é normalizado. Se não for normalizado, para um uso regular precisa de uma normalização. A tecnologia está suficiente madura? Olha, a gente tem vários estudos, foram feitas 4 dissertações de mestrado, tem aplicação prática, então eu considero que ela está suficiente madura. Pode ser aperfeiçoada?
pode ser aperfeiçoada. Tem incerteza? Algumas incertezas, mas dentro de um campo de engenharia, das incertezas da engenharia, é razoável. Essas incertezas são, enfim, parte da nossa profissão. E não é só as almofadas, várias coisas, a gente tem que administrar essas incertezas. Pode ser aprimorada? Sim, pode ser aprimorada, ainda tem chance, mas do jeito que está, já dá. Existe ocorrência de problema? Bom, eu não conheço a empresa que tem usado, também me relatou que nunca teve nenhum problema de, vamos dizer, algum mau funcionamento. Então, tem uma experiência já um pouco, bastante grande. Essa empresa faz desde 2007 e está usando correntemente nas obras deles. Qual que é o problema do mau funcionamento? Suponhamos que essa almofada não esteja funcionando direito. Qual que é o problema? Teria algum grau de restrição de levantar a borda. Não estaria relacionado com o estado limite útil. Não é uma coisa que vai diminuir o coeficiente de segurança em relação ao estado limite útil. Pode ter alguma fissuração, mas qualquer coisa seria relacionada apenas ao estado limite de utilização. Tá? Bom, aí foi feita uma redação com base na parte de fundamentos, que está nessa publicação, e também com base nessa proposta de almofada eletromérica de nivelamento. E aí foram criados esses 4 itens, esses 11 itens aí, toda a proposta está encaixada em 12 itens. Nesses 12 itens tem várias indicações lá, e que eu destaco o seguinte: a resistência da argamassa em corpo de prova, no mínimo 10 MPa, a espessura da almofada entre 10 e 20 milímetros, a tensão de compressão limitada, tensão admissível de trabalho a 0,4 do FCD, do concreto menos resistente do apoio. Essa continha já foi feita. Ainda a questão da rotação, que já tratamos, então qual que é o limite, e também a possibilidade de fazer a verificação, a dispensa de verificação de rotação, se a tensão que estiver atuando é baixa, menor que 0,1 FCD, limitando a 3 MPas. O controle de qualidade, tem aí praticamente da argamassa, mas envolveria então o controle de qualidade da almofada, que seria com base naquele ensaio da amostra em prensas. E aí tem o detalhamento do ensaio feito na prensa para determinar a deformação residual, que seria uma fase de controle. É isso. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês e obrigado. Agradecemos ao professor Munir. Esta questão dos aparelhos de apoio tem uma conotação bastante importante, né? E Luiz André, nosso diretor técnico, né, já está em entendimentos com a ABNT, né? Já tivemos aí uma primeira reunião com a Inês. Possivelmente esse B18 abrigue essa proposta de normalização. É muito importante que, como aparelho de apoio, além dos existentes já no mercado, a gente desenvolva outras opções. Claro que cada uma tem suas vantagens, desvantagens, limitações, mas é muito difícil quando se tem uma única forma. Live, a questão da montagem outro aspecto bastante importante das estruturas pré-fabricadas de concreto. A ABSIC, em 2019, lançou o Manual de Montagem das Estruturas Pré-moldadas de Concreto. Era um trabalho que eu já tinha iniciado há um tempo atrás. O professor Marcelo Inetpré tinha nos dado um apoio. Nós resgatamos aquele trabalho que já havia sido desenvolvido e contratamos 3 consultores, um deles o Live,
para que nos apoiasse em pontos específicos que requeriam especialistas em determinados temas. Então, nós convidamos o LIVI, porque o LIVI também integrou, o Francisco Celso também integrou o CT 304, que era um dos nossos consultores, mas o LIVI também. E o LIVI é diretor de estruturas pré-moldadas da ABS e membro do nosso conselho estratégico na BSIC também, além de diretor da Pré-Infra, que é uma empresa de estruturas pré-fabricadas que atua no Rio Grande do Sul. Lívia, a palavra é tua, obrigada. Boa tarde, pessoal. Que seminário, hein? Quanto conteúdo denso foi tratado aqui nesse palco, né? Parabéns, Ira, pela montagem dessa nossa agenda do dia aí, que foi muito profícua. E todos nós podemos beber um pouco da sabedoria desse pessoal que esteve aqui, né? Sem dúvida, vamos sair daqui com mais conhecimento sobre pré-fabricado. E espero que vocês tenham uma curiosidade de aprofundar mais esse conhecimento nas publicações que estão sendo lançadas hoje, né? E nas outras que já foram lançadas, né? O meu assunto é bem mais leve e, assim, por isso é o fim do nosso seminário, né? A gente ouviu fórmulas, ouviu como aplicar essas fórmulas, viu tecnologias novas, falamos sobre sustentabilidade, falamos sobre ligações, falamos sobre estabilidade global das edificações. Me ajudem aí, falamos sobre agora almofadas modificadas do Munir. O que mais que a gente teve hoje de bacana? Teve tanta coisa bacana que eu acho que vale a pena a gente encerrar agora com aquela resistência ao fogo do Stuck, professor Stuck, perfeito. Falamos sobre sustentabilidade, né? Sobre o cimento, o concreto não cimentício. Vamos ter que dar uma estudada nisso aí com força, né? E eu pretendo resumir a minha conversa com vocês lá no final da nossa cadeia. Que botão que é? Não. Não. Aí. Tá bom. Obrigado. Como é que é o fim da história toda, né? Depois da gente projetar uma estrutura bem feita, depois da gente executar ela numa fábrica de preferência associada da BSIC, com selo de excelência, né? Vamos pensar nisso. Como é que é lá no final? Como é que a gente garante que essa estrutura vai ser bem montada com segurança, e a gente vai ter, lá no finalzinho da cadeia, o sucesso no empreendimento que a gente se propôs a começar, né? Basicamente, hoje a gente está vivendo um cenário de que a industrialização está na moda, né? Ela está na moda no pré-fabricado, yes. Está na moda também no aço, está na moda da madeira, está na moda e vai vir a moda do bambu e de outros materiais que por aí se criarem, né? E essa moda, ela propiciou novos entrantes nos mercados, né? Do pré-fabricado, novos entrantes nos mercados de metálica, madeira voltando com um apelo eco bem forte, né? Muito forte. E isso nos motivou, então, lá dentro da BSIC, a construir o conhecimento sobre as estruturas, sobre a montagem das estruturas pré-fabricadas. Por que a gente fala de construir conhecimento? Porque não existe norma aqui no Brasil que diga assim, você monta uma estrutura dessa maneira, daquela maneira ou de outra maneira. Existem as NRs, existem alguma coisa tratada na 9062, mas não existe uma norma ou um compêndio das boas práticas de montagem, né? Baseado nisso, nós começamos a pensar assim, o que garante uma estrutura pré-fabricada de ser bem montada, né? Ela basicamente é o fruto de um excelente projeto e o fruto da aplicação dessas boas práticas de montagem
lá no canteiro, né? Basicamente é isso. Quando a gente fala de bom projeto, nós falamos de bom projeto, é aquele projeto que atende rigorosamente às normas técnicas, né? Aquele projeto que vai verificar a estabilidade global durante as fases finais, as fases transitórias da obra, né? Que vai verificar as estabilidades locais dos elementos, o giro da viga, que o Munir estava falando agora há pouco, que outros falaram também, a capacidade resistente das ligações, as ligações que são transitórias e necessárias na hora da montagem de uma estrutura, né? O detalhamento desse projeto é muito importante, né? E a descrição desse faseamento de montagem, ou seja, a interface que tem entre a equipe de projeto e a equipe de montagem, né? A gente não pode projetar e simplesmente largar isso para a equipe de montagem se virar, né? A gente tem que ir lá e explicar para a equipe de montagem como é que a gente imaginou que essa obra vai ser montada e quais são os cuidados durante a montagem que essa equipe vai ter que ter, né? Então, um bom projeto, ele nasce de um profissional já acostumado, de um bom profissional acostumado a fazer projeto em estrutura pré-fabricada. Não que outros não sejam habilitados, todos são habilitados, né? E todos têm capacidade de aprender os melindres, os meandros do que é o projeto de uma estrutura pré-fabricada. E aí nós estamos falando de estrutura de galpão, estamos falando de estrutura multipavimento, de estruturas, enfim, todas que a gente está se propondo, que a cadeia do pré-fabricado está se propondo a executar, né? E um ponto que eu acho crucial, que é a questão da avaliação, da ATP de projeto, né? Então, isso é uma bandeira que a gente levanta da necessidade da ATP para obras de porte, para obras de menos porte. A diferença que isso faz depois na segurança da montagem e na mitigação de possíveis acidentes, incidentes em obra é fantástica. Então, trabalho em conjunto, a BSIC e a BES, né? As duas entidades incentivam e acredito que a ATP é uma das formas da gente garantir a montagem com segurança de uma estrutura pré-fabricada, né? E as boas práticas de montagem, né? Que essas são boas práticas, não são normas, né? Mas são boas práticas. Também respeito a todas as normas, a utilização das ferramentas corretas, né? Fazer o planejamento da montagem para que nada precise ser enjambrado, ou tem outra palavra, improvisado, boa. Improvisado em canteiro, improvisação é ruim, improvisação é possibilidade de erro, improvisação é possibilidade de acidente, né? E o famoso plano de rigging, né? O pessoal da obra tem que entrar na obra sabendo aonde que vai botar o seu guindaste, qual é a ferramenta que vai precisar, qual é o cabo que vai usar, qual é o tipo de gancho que vai usar, como é que vai pegar uma peça, como é que vai pegar outra, além do planejamento de acordo com o projeto, né? Então, pensando nisso, a gente tem duas publicações aí agora, né, a partir de hoje, duas publicações que nos ajudam muito na segurança da montagem. Uma que está sendo lançada hoje, que é a 9062, que nós vamos falar na 9062 sobre as boas práticas de projeto, sobre, na verdade, a norma de projeto, facilitou a vida de quem projeta esse livro. Tem produção também, tem produção. E produção, na 9062, né? E tem um pouquinho de montagem. E o manual de montagem que a gente lançou em 2019, que a ABC que lançou, que pretende ser um balizador, e pelo menos um balizador, vamos dizer assim, do conhecimento sobre a montagem das estruturas pré-fabricadas, né? Eu vou ser bem sucinto na apresentação. Vocês estão conhecendo hoje o trabalho que foi feito pelo CT-304, capitaneado pelo Rodrigo. Aí. O Rodrigo está com essa cara de cansado, porque merece mesmo. Você cansou mesmo, Rodrigo. Parabéns, né? E andando um pouco para frente, né, o capítulo 5 da 9062, que é o capítulo que mais, vamos dizer assim, tem a ver com segurança, né? Ele versa sobre diversos pontos, inclusive
sobre o sistema estrutural que a gente vai adotar na hora que a gente está começando a projetar uma estrutura, né? Se é um sistema rotulado, se é um sistema semi-rígido, semi-engastado, perdão, se ele está engastado na fundação. Isso é a primeira coisa para quem começa a projetar estrutura pré-fabricada, é escolher o sistema que vai adotar, né? Às vezes, um sistema não se aplica ou não se adequa a um tipo de edificação, mas se adequa muito bem a outro, né? Obviamente, as ligações, quanto mais elaboradas, mais caras são, né? Mais preço tem. A gente tenta lançar mão de ligações rotuladas sempre que pode, mas é sempre que pode, não é sempre que a gente quer, né? O sempre que pode é uma expressão perigosa, né? Então, nessa publicação que está sendo lançada hoje, está sendo bem explicado a questão dos sistemas estruturais, a questão das fases transitórias da obra, né? E eu falo muito nisso porque, olha, eu não tenho estatística, mas os incidentes e acidentes que acontecem nas estruturas pré-fabricadas, provavelmente mais de 90% deles sejam durante as fases transitórias da estrutura. Não tem essa estatística de verdade, mas é aquela ligaçãozinha que era necessária durante a montagem que não foi feita ou que não foi projetada, aquela soldinha ou aquele contraventamento no prédio que precisava ser feito, pode ser o estopim de um grande incidente, uma grande tragédia, né? Então, no capítulo 5, seção 5.2, nessa publicação, está muito bem explicado os tipos de cuidados, os cuidados que a gente tem que ter nas fases transitórias, né? Fala também no projeto das alças, né, e dos dispositivos de içamento, fala sobre o CA25, a polêmica do CA25, pode, não pode, usa, não usa, mas quem usa está dentro da norma? Não, não está dentro da norma, né? E pode fazer isso, pode fazer aquilo, está bem explicado nessa publicação. Isso é tudo garantia de segurança lá na montagem, né? E fala também sobre o que eu já falei da ATP. Então, batendo na tecla de novo, da ATP, a gente tem que incentivar isso. Nós, como pré-fabricadores, os projetistas como projetistas, o mercado em geral como um todo, tem que exigir ATP. Exigir, não é uma pedir uma ATP, é exigência de ATP. Obras complexas precisam passar pelos olhos de um verificador, precisa ter alguém a mais vendo se não houve nenhum desvio na hora do projeto. Importantíssimo, né? E voltando um pouquinho lá para o distante ano de 2019, onde não tínhamos guerra, não tínhamos pandemia, não tínhamos um monte de outras coisas que aconteceram de lá para cá, né? Eu gostaria de apresentar para vocês, os que não conhecem, também esse manual de montagem, que é a nossa publicação que pretende nivelar o conhecimento sobre montagem de estruturas pré-fabricadas. Porque com esses dois materiais, norma 6118, 9062, mais um manual de montagem, usando isso na sua plenitude, na sua totalidade, a gente diminui o risco. Continua sendo montar estrutura de concreto pré-fabricado é uma atividade de risco, né? Construção civil é uma atividade de risco, mas a gente diminui esse risco muito, 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 muito. Entendendo bem o que diz a 9062, entendendo bem o que diz e o que nos ajuda esse manual, a gente reduz esse risco para praticamente nada, né? O manual ele foi elaborado num formato de caderno, para ser levado para a obra mesmo. Ele não é um manual para ficar na estante da empresa, né? Ele é para ser levado e consultado na obra, né? Composto de 7 capítulos. A gente fala desde o planejamento da montagem, que é o mais importante de tudo, né? Para a gente não ter aquela... Esqueci de novo. Improvisação, boa. O gaúcho fala enjambrar, para não ter improvisação no canteiro, né? Fala sobre carga e descarga dos elementos, é uma atividade de montagem, ou seja, não adianta nada a gente ter dentro da fábrica um ambiente controlado, e acredito que vocês que conhecem fábricas
pelo menos as associadas à BSIC, elas têm um ambiente de produção bem controlado com relação à segurança, com relação a todos os outros requisitos, né? Fala, obviamente, sobre montagem, tolerâncias normativas,